Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula para tradução do CACD. Então vai ser uma aula prática e a primeira aula que eu vou fazer em relação à versão, que é o segundo exercício para o CACD. A versão significa que você vai pegar um texto em português e transformar ele em um texto em francês. Algumas pessoas confundem isso, mas é como se fosse uma tradução mesmo, é a mesma coisa, é uma tradução, só que eles chamam de versão porque é do português para o francês, ao invés de ser do francês para o português. Então eu passei para vocês um trecho no Instagram de um manual de história do CACD específico. Por que isso? Porque normalmente os textos que eles dão para tradução, para versão, são textos específicos. Se vocês forem dar uma olhada nas provas antigas, vocês vão ver que são textos normalmente escritos por diplomatas. Se eu não me engano, nas últimas 3 provas foram esse tipo de texto, ou seja, textos escritos por diplomatas, textos específicos, e a prova de resumo, o primeiro exercício da prova, normalmente são textos de um site que se chama Le Monde Diplomatique, o Mundo Diplomático, e uma dica para quem quiser estudar para o primeiro exercício, talvez a gente faça depois também aulas sobre esse primeiro exercício da prova, até porque a maior parte das pessoas me falaram na pergunta que eu fiz no Instagram que esse é o exercício mais difícil na visão delas, então eu pretendo também fazer alguma aula prática sobre o primeiro exercício de resumo. Mas, para vocês saberem, esse primeiro exercício normalmente vem desse site, e é legal que vocês deem uma olhada nos 2 sites juntos, porque normalmente existem as mesmas notícias no português e no francês. Então é legal vocês darem até uma olhada na tradução. Por exemplo, o exercício de versão que a gente vai fazer agora é uma versão que eu mesma preparei, mas vocês lá nesse site, Le Monde Diplomatique e o Mundo Diplomático em português, vocês conseguem fazer esse exercício de versão sempre. Porque vocês conseguem ver o texto que eles colocaram em português e o texto que eles colocaram em francês. Então vamos começar com o nosso trecho. O trecho que eu tinha passado para vocês no Instagram era: a emancipação política brasileira, formalizada em 1822, insere-se no quadro mais amplo de desagregação do sistema colonial português, iniciado no século XVIII. De um lado, com a Revolução Industrial, as transformações econômicas e políticas no cenário mundial tornaram anacrônico o sistema baseado no exclusivo metropolitano. De outro, a própria colônia experimentava mudanças que traziam consigo a oposição entre os interesses dos colonos e da metrópole. Então, esse texto é um trecho, esse trecho vem de um texto que está no manual do candidato História, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que ficou a minha tradução. E à medida que a gente foi fazendo cada parte da tradução, eu vou mostrar ela inteira primeiro, mas a gente vai ver por que eu coloquei e traduzi dessa forma, e qual é o vocabulário, e quais são os pontos da gramática. E à medida que a gente for vendo alguns pontos que eu acho importante ressaltar, eu vou abrir para vocês essas imagens que estão ali em cima. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre nacionalidade, sobre preposição com artigo, sobre os pronomes tônicos e sobre os pronomes demonstrativos, de uma maneira um pouquinho mais aprofundada nessa aula. Então olha só, a minha tradução ficou dessa forma. Quando eu coloco essa barra, é porque vocês têm 2 opções. Vocês poderiam colocar mais de uma palavra. Gente, a versão, esse exercício que vocês vão fazer de versão na prova do CACD, não é uma resposta só. Os próprios examinadores não colocam mais resposta, tá? Então, se vocês forem ver, por exemplo, o gabarito, vocês não acham esse gabarito, porque, na verdade, não existe resposta certa. Vocês podem dizer de várias formas a mesma coisa. Só que existem palavras que cabem melhor e outras palavras que não cabem absolutamente. Então, por exemplo, se você tem aqui a primeira coisa que a gente tem é emancipação. Se essa palavra não existisse em francês, se não tivesse um sinônimo perfeito, vocês poderiam usar uma coisa que parece com isso, tá? Uma coisa que diz a mesma coisa no francês. Então você sempre tem que pensar naquilo que eu falei num post do feed há um tempo atrás. A ideia do autor deve ser passada na risca, tá? Então não é na risca o que está escrito, mas a ideia.
Por que isso? Digamos que a emancipação não tivesse um correlato no francês. Então vocês poderiam dizer outra coisa que em francês significa a mesma coisa, tá? Então olha só, nós começamos com a emancipação. Então, primeira coisa que vocês teriam que fazer na questão da tradução. Emancipação é uma palavra que começa também em francês com vogal. Ou seja, vocês precisam usar L apóstrofe, tá? Por que isso? Lembra que eu comentei também num outro post o seguinte: os artigos, eles vão ser le para masculino, la para feminino, le para plural, tanto masculino quanto feminino, e L apóstrofe para palavras que começam com vogal ou H mudo, ou seja, H mudo. Quase todas as palavras que começam com vogal. Quase todas as palavras que começam com H têm H mudo, tá? Depois eu passo uma lista de exceções, mas considerem que H, por enquanto, tá? Ou seja, palavras com H e vogal, vocês vão colocar aqui no L apóstrofe. Quando elas forem singular, tá, pessoal? Quando elas forem plural, aí vai entrar no le, porque todas vão entrar no le aqui. Então, a primeira coisa que vocês teriam que fazer é colocar o artigo, olhar isso aqui, ver que é uma vogal e fazer o L apóstrofe, certo? Depois, vocês teriam que saber a palavra emancipação, tá? Então, uma dica que eu dou, normalmente as palavras que tem em português o são, então, não palavras assim, tipo coração, tá? Mas palavras que têm esse mesmo tipo de formação, elas vão ter o T-I-O-N em francês, tá? Então, emancipação vai ficar com T-I-O-N. A mesma coisa que, por exemplo, constituição. Vocês também vão botar o T-I-O-N. Então, é algo para dar uma ajudada já. Nesse caso, vocês precisariam colocar também o acento do E, tá? Esse acento do E, depois eu vou passar para vocês uma lista. Algumas pessoas pediram também para falar um pouquinho mais sobre acentuação. Esse é um tema muito complexo, tá? Por quê? A primeira coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte: a acentuação em francês não tem nada a ver com sílaba tônica. Em português, a gente acentua com base em sílaba tônica. Em francês, não. Em francês é com base em como se diz aquela palavra. Então, por exemplo, émancipation, que se fala em francês. Émancipation. Se fosse émancipation, aí o E ficaria dessa forma aqui, ó. Nossa, eu não sei se eu vou conseguir fazer... Ah, consegui. O E com esse acento pro outro lado. Então, olha só, em português é o contrário. Normalmente a gente usa, quer dizer, a gente sempre usa esse E para fazer o E, certo? Em francês, não. Esse aqui é o E e esse aqui é o E, tá? Então, mas na prática, vocês vão ter que ter algumas regrinhas. Então, por exemplo, uma palavra que eu sempre vejo nos manuais de francês do CACD, que o pessoal erra. Guerre. Por quê? Porque essa palavra aqui, a pessoa vai pensar, pô, mas guerre se fala guerre. Então a pessoa vai pensar que tem que colocar isso, certo? Só que não. Porque, por exemplo, tem uma regrinha que quando tem o RR, aqui, por exemplo, guerre tem o RR, você não coloca o acento antes. Então, não é tão fácil essa questão da acentuação, e eu vou ter que fazer uma aula específica sobre isso, tá? Mas, nesse caso, vocês teriam que saber que é emancipação. Então, vamos lá, continuando. Depois a gente tem política. Nesse caso, vocês têm que fazer sempre um exame muito específico na hora da prova em relação ao gênero da palavra. Normalmente, o gênero da palavra em francês é igual ao do português. Então, por exemplo, aqui é a emancipação, aqui também é a emancipação. Normalmente acontece isso. Por isso que nós colocamos politica. Na verdade, nesse caso, nem ia mudar, mas tudo bem. Então, vocês têm que sempre fazer a análise do seguinte. Quando é uma palavra feminina, os artigos e os adjetivos vão vir também no feminino. Exatamente como é em português. Então, por exemplo, aqui nós temos dois adjetivos em relação à emancipação, política e o brasileira. O política, tudo bem, mas o brasileira,
Esse aqui, ó, seria o jeito de se falar no masculino, tá? Seria brésilien, se fosse masculino. Então, muitas pessoas não voltam na hora de colocar o adjetivo para ver o gênero da palavra e vai errar todos os gêneros, tá? Então, não é só um trabalho de saber como é que o adjetivo fica no feminino, mas também de voltar e ver qual é o gênero da palavra que você está usando. Então, nesse caso, esse aqui é um tipo de nacionalidade terminada em IEN. Então, esse caso ganha um NE, tá? Então, eu vou abrir para vocês aqui uma tabelinha das nacionalidades. Então, isso aqui não tem uma regra geral, zona. Isso aqui é só para dar uma ajudada. Então, o que acontece? Aqui nós temos esse que está na tradução. Então, tem o brésilien, por exemplo, que se torna brésilienne. A mesma coisa aqui, tá? Apesar de nós falarmos brésilienne, a gente não usa o acento. Aqui nós temos canadien, também termina com IAN, então fica canadienne. Italien também termina com IAN, então fica italiana. Francês, esses casos aqui são casos normais, tá? Por que casos normais? Porque o normal em francês é colocar um E quando é feminino. Assim como em português nós colocamos o A, em francês coloca um E. Porque a marca do feminino no francês é o E e não o A. Então, olha só. Aqui nós temos français, que vira française, português, que vira português, alemão, que vira allemande, espanhol, que vira espanhol. E aqui tem os países de origem, tá? Que são relativos a isso. Então, algumas pessoas trocam isso. Coloca o país de origem no lugar da nacionalidade, isso aí é um problemão também. No caso aqui, depois nós temos o AIN, terminação em AIN, que também vai ganhar um E, tá? Então isso aqui, normalmente, isso aqui a gente não pode confundir com o IEN, tá? Porque algumas pessoas vão acabar colocando, por exemplo, em vez de mexican, mexicaine, vão colocar mexicaine com 2 N's. Mas não, porque esse aqui é AIN, tá? E esses aqui do final são os mais problemáticos, porque eles são irregulares, digamos assim. Então, primeiro ponto é o seguinte: as palavras em francês masculinas que já terminam em E, então, por exemplo, russe termina em E, belge termina em E, suisse termina em E, russo, belga e suíço terminam em E em francês. E o que eu falei pra vocês, as palavras femininas em francês terminam em E. Então, quando uma palavra já é masculina e já termina com E, no feminino ela continua igual, tá? Então, por isso que esses aqui não vão mudar, tá vendo? O masculino é igual ao feminino. Russe, russe, belge, belge, suisse, suisse. Já esse aqui é um caso de terminar com C. E, normalmente, tá, as palavras em francês que terminam com C, por exemplo, uma palavra muito importante para a prova, que é o public, é uma palavra que termina public, é igual em português público, só que sem o O no final. É uma palavra que termina com C, e aí no feminino ela fica com Q-U-E, tá? Q-U-E. Então é o mesmo caso aqui. A gente tem o grec, que vira grec, e o turc, que vira turc. Então é isso, em relação às nacionalidades. Então, aqui vocês teriam que saber um pouquinho disso para conseguir colocar o brésilienne corretamente. Depois, nós temos formalizada. Então, olha só, estamos falando ainda da emancipação, e por isso que aqui tá feminino, tá? Formalizada. Quando vocês tiverem, em português, um verbo, um verbo que se torna adjetivo, ou seja, aqui formalizar virou formalizada, vocês vão precisar colocar em francês o ezinho no final. Por quê? Porque isso aqui veio de um verbo e seria muito complexo explicar agora pra vocês, mas isso aí chama particípio passado, tá? Então, em francês, quando acontece isso, essas palavras não vai ser difícil de entender, porque são palavras que vão terminar assim, com E acentuado.
Essas palavras, se elas estiverem no feminino, elas precisam ganhar um E. E se elas estiverem no plural, elas precisam ganhar um E, um S. Então, por exemplo, vamos colocar aqui agora essa parte. Vamos dizer, você falou o acordo foi formalizado. Então, o acordo é masculino, singular. Então, você vai colocar formalisé normal. Se fosse, por exemplo, emancipation. Emancipation é feminino. Então, a gente vai ter que colocar formalisé e com outro E. Se fosse os acordos, aí vocês vão colocar formalisé. Se fossem as emancipações, e aí vocês vão colocar formalisé, esses dois aqui, tá? Então, novamente, se vocês não voltarem para ver do que a gente tá falando na hora de traduzir, vai errar, porque não vai colocar um E, vai colocar um S. O francês é cheio de coisinha que vocês têm que adicionar. É uma língua cheia de coisinha mesmo. Então vocês têm que voltar e não esquecer desse tipo de coisa. Depois nós temos uma data, tá? As datas em francês vão sempre vir com a preposição un. Então, já é uma coisa para vocês anotarem aí, tá? Os anos, vão sempre vir com un. Algumas pessoas acabam colocando dan. Então, não colocar o dan. Dan, não coloquem o dan, tá? É só isso mesmo. Aí depois o ano normal, vocês vão colocar. Aí depois nós temos aqui um insérer-se. Esse verbo existe em francês, tá? Então, isso aqui é um problema, porque alguns verbos formais a gente pensa que existe em francês, mas não existe daquela forma. Então, a gente acaba errando isso. Nesse caso, existe... só uma coisa. Eu coloquei aqui formalisé e oficialisé, porque poderia ser... As duas coisas estão corretas, tem mais ou menos o mesmo sentido. E aqui também, esses dois verbos têm mais ou menos o mesmo sentido, tá? É s'inscrit, que é do verbo inscrire, e o insérer, que é do verbo inserir, tá? Que é do verbo insérer. Então, olha só, um ponto importante é o seguinte. O reflexivo em francês, por exemplo, lava-se, insere-se, igual nesse caso. Em português ele vem com tracinho e C, tá? Ou então a gente coloca antes mesmo. E no francês ele sempre vem antes, tá? Então ele sempre vem, por exemplo, se laver. E no caso do inserir, como ele começa com vogal, acontece elision, tá? Então, por exemplo, aqui seria s'insérer, e aí ele vira isso, porque começou com vogal, tá? Isso aqui chama elision. Em francês acontece isso. A mesma coisa que aconteceu no l'émancipation, aconteceu aqui também no verbo, tá? Isso acontece com as palavras que começam com vogal. Só que, gente, não acontece sempre, tá? Isso aqui acontece com palavras pequenas. Por exemplo, o se, pequenininho. O le e o la, pequenininho. E as palavras que terminam com E, tá? Então, por exemplo, o me, o se, o te, o ne, tá? O lá é uma das únicas exceções de palavras que não terminam com E, mas acontece isso, tá? Só pra ficar claro essa parte. Então, vamos lá. S'inscrit, s'insère, dans le cadre plus large de désagrégation. Então, olha só. Aqui nós temos o quadro. E algumas pessoas poderiam acabar colocando tableau. Por quê? Porque tableau é o quadro negro ou o quadro na parede e etc. Só que num sentido de quadro, assim, da situação, né? Porque isso aqui é um jeito de dizer situação em francês, em português. A gente não usa tableau, tá? A gente usa o cadre. Então poderia ser um problema aí na hora da tradução. Esse tipo de coisa é mais uma questão de vocabulário. Então, às vezes é melhor você optar por utilizar uma palavra sinônima, que você sabe que existe, do que uma palavra que você não tem certeza.
tá? Então aqui, por exemplo, situation, se alguém soubesse também falar situation, poderia ser melhor do que chutar aí uma coisa qualquer. Nem sempre os sinônimos são aceitos pelos corretores, tá? Mas às vezes são. Já um erro de tradução pode ser pior, tá? Então vamos lá. Dans le cadre plus large, aí temos uma outra questão aqui. Temos a palavra amplo. E essa palavra amplo, em francês, vocês vão colocar large, tá? Se a gente colocasse aqui grand, alguém poderia acabar colocando grand, grande. Não vai ficar tão bom, tá? Quer dizer, não vai ficar bom. Então aqui realmente teria que ser a palavra large, que dá o sentido de amplo. Na verdade, vocês sempre podem usar o large, que é uma palavra um pouco mais formal, para utilizar na prova, fica bom. Então olha só, aqui nós temos o de, quer dizer, aqui nós temos o de do português, e que virou o de do francês. E nós temos desagregação, que é uma palavra que também existe em francês, tá? Então, a gente colocou ela porque ela existe, tá tranquilo? Desagrégation. E aí, nós temos o do. No do, eu quero fazer uma observação com vocês, porque é um ponto bem importante e um pouquinho difícil, que é o seguinte. Em francês, também ocorre a mesma coisa do português. Ou seja, quando nós temos uma preposição e um artigo, eles se unem. Então, por exemplo, nós temos ali, em português, de mais o, nesse caso, ó, que virou do. Nós temos o de mais a, que virou da. Nós temos o de mais os, ou de mais as, que virou dos e das. Nós temos a mais o, que virou ao. Nós temos a mais a, que virou o a preposicionado, né? O a com o nossa, agora me fugiu. Agora me fugiu a palavra. Nós temos o a mais os ou a mais as, que vira o aos e o as, tá? As preposicionado. Então, em francês acontece a mesma coisa nesses casos. Algumas vezes não junta e algumas vezes junta. Isso gera uma confusão muito grande, porque as pessoas ou acham que sempre junta ou nunca junta, enfim, e gera muita confusão. Então, olha só, em francês, quando tiver de mais o le, que é o nosso o, ele vai virar du. Quando tiver o de mais la, ele vai virar de la, não junta. Quando tiver o de mais L apóstrofe, vai virar de mais L apóstrofe, não junta. Quando tiver de mais le, vira de, juntou, tá? Então, olha só, isso aqui, gente, é matéria até da apostila de estudo do francês para o CACD, tá? Até do manual do candidato. Porque é uma coisa que todo mundo erra o tempo todo. Normalmente as pessoas não juntam, tá? Normalmente coloca dele. E vocês têm que tentar lembrar disso na hora da prova, que ele vai juntar, tá? Então lembrem-se que o du vai ficar du, vai juntar, e esse aqui vai juntar também, tá? Então na hora da prova, tentem lembrar disso. Então, olha só, vocês vão perceber que o que junta é o masculino e o plural. Masculino e plural junta. Feminino e o que precisa de apóstrofe, tá? O da vogal e do H mudo, não vai juntar. Vamos pro A agora. A mais le vai ser o em francês. O A mais la vai ser a la, não junta. A mais L apóstrofe, a L apóstrofe. E A mais le vai virar o. Se fala do mesmo jeito, tá? Mas como pra vocês não importa o falar, só importa o escrever, vocês têm que colocar o X e lembrar disso. Então, certo. Então, um ponto aqui é o seguinte. Na hora da prova, olhem muito bem se ele está usando, por exemplo, se ele está usando de ou se ele está usando do, ou se ele está usando da. Porque vocês vão colocar exatamente o que o autor utilizou, tá? Então, não sei, por exemplo, algum caso ele poderia ter falado assim, ó, mais amplo de desagregação. Ele não falou da desagregação,
Então aqui vocês vão usar o de sem artigo. Só que aqui ele colocou do. Então vocês precisam transformar no que? Vocês precisam transformar no du, que é o de mais o masculino. Certo. Aí depois nós temos a palavra sistema, que é uma palavra difícil, que todo mundo erra. Sistema, porque ela leva um Y, não esqueça. E ela leva esse aqui porque é sistema, tá? Então, a gente precisa colocar pro outro lado. Depois nós temos o colonial, que continua igual. E o português, que a gente já viu naquela listinha das nacionalidades, tá? Então, português aqui masculino vira português. Se fosse feminino, viraria portuguesa com um E no final, tá? Português. Depois nós temos iniciado. Então, esse aqui é aquele caso que eu falei pra vocês de um adjetivo que termina com o E acentuado, porque ele veio de um verbo. Então, só pra colocar aqui. Se fosse feminino, ele levava um E. Se fosse plural, ele levava um S, certo? Só que aqui ele não é nenhum nem outro, então ele ficou normalzinho. Ficou inicier ou commencer, tá? Então vocês poderiam usar iniciada ou começado. Em português não fica muito bom, mas em francês fica normal. Depois nós temos um ponto muito importante, que é em relação ao século, tá? Em português a gente fala assim, século, aí coloca lá o número romano, né? Século XVIII. Em francês não faz isso, tá? Você primeiro que vai colocar o número antes do século. Primeiro você vai falar assim, ó, no 18º século. Tá? Em francês você vai falar no 18º século. E a gente sempre vai utilizar a preposição a. Em português a gente fala no. Em francês a gente fala ao. Certo? Então isso aí é muito importante. Vocês vão sempre colocar o. Aí vão colocar, por exemplo, sei lá, douzième. Vocês podem colocar um E, tá? Isso aqui significa douzième, é uma abreviação dos números. E aí vocês vão colocar o siècle. Siècle, tá? Então pro outro lado. Então é isso, gente. Não se esqueçam de colocar o século corretamente, porque é o contrário do português. Depois, nós temos uma coisa muito importante, que é aquela... Às vezes isso vai acontecer na prova, que é de um lado tem uma coisa e de outro lado tem outra coisa. Então, primeira coisa. Em português, a gente fala de um lado, do outro lado. Em francês, a gente vai colocar d'une part e d'autre part, tá? Então, a primeira coisa é que é feminino. D'une part. Por que a gente sabe que é feminino? Olha só. O un é o masculino, significa um, e o une é o feminino, significa uma, tá? Então a gente falou assim, de uma parte, isso. De outra parte, aquilo, tá? E em francês, lembra que eu falei que o de é uma palavra que sofre elision, tá? Então aqui virou d'une. E do outro virou d'autre. Tá? Então vocês sempre vão usar d'une part, alguma coisa, e d'autre part, alguma outra coisa, certo? Então vamos continuar. D'une part, aí a gente vai falar agora o que aconteceu. D'une part, com a Revolução Industrial, então, avec la Révolution industrielle, gente, normalmente as palavras em francês que terminam com EL no masculino ganham mais um L, tá? Então fica industriel com dois L's e um E, que é o E do feminino. Révolution é uma palavra que tem o E acentuado, tá? Révolution. Depois nós temos as transformações, então, cuidado aqui, tá? Algumas pessoas acabam fazendo isso aqui, lá. Porque a pessoa fica um pouco assim, nossa, eu vou colocar transformações que é feminino com le, e a pessoa fica meio achando muito estranho, porque o le dá uma impressão pra gente masculina, tá? Só que em francês, o le, lembra, ele é pra masculino e pra feminino. Então nós temos les changements, changements são transformações, tá? A marca do plural aqui, ó, as transformações, também coloca um S. Depois, temos econômicas.
Econômica sempre acentuado aqui, tá? Então, économique, a gente colocou um S, também do plural. E politique, S também. Aí depois tem o cenário mundial. Então, olha só. Uma coisa que todo mundo erra é porque em francês é mondial, tá? Não é com U, é com O. Segunda coisa, normalmente se fala sur la scène mondiale, tá? No cenário mundial. Mas utiliza normalmente o sur em vez de dans, tá? Então lembre-se disso e lembre-se que scène também é feminino, então por isso que a gente usou sur la scène mondiale. E temos que botar um E por causa do scène, que é feminino, tá? Aí temos uma coisa bem legal de vocês saberem, que é o seguinte. O verbo tornar. Tornar no sentido de transformar, tá? Olha só, nós temos dois verbos em francês. Nós temos o verbo rendre e nós temos o verbo devenir. Isso aqui é caótico, tá? Normalmente com os alunos de francês. Olha só, o rendre significa tornar algo ou transformar algo em alguma coisa. Tornar algo alguma coisa, digamos. E o devenir significa se tornar. Então, por exemplo, vocês não podem confundir uma coisa com a outra, porque em português a gente fala tornar para os dois. E o pior, em português a gente usa o se tornar, a gente usa sempre o se. Em francês, não. Então, normalmente, o que a pessoa faz? Ela fala assim, se devenir. Gente, não pode fazer isso aqui, tá? O devenir não tem se. Não pode botar o se. Então, vamos lá. Como é que vocês vão saber quando que é um e quando que é outro? O rendre, você tá falando do sujeito da ação, o sujeito que transformou. E o devenir, você tá falando da pessoa que sofreu a transformação, tá? Então, por exemplo, ó, neste caso, nós estamos falando que as transformações econômicas e políticas tornaram o sistema anacrônico. Então, nós vamos ter que usar o verbo rendre, porque elas tornaram alguma coisa. Tornaram uma outra coisa alguma coisa, entendeu? Então, por exemplo, il a rendu le café froid. Sei lá, uma frase qualquer, só pra vocês verem. Então, ó, ele tornou o café frio. Por quê? Porque ele fez o café virar frio. E aí, o contrário, com o devenir, seria le café est devenu froid. Certo? Então, nesse caso, o café sofreu a ação de ficar frio, tá? Então, não se esqueçam da diferença entre o rendre e o devenir. Então, vamos continuar. Nesse caso, pessoal, nós temos aqui um passé composé, tá? O terror das pessoas. Mas o passé composé, no caso do rendre, não dá pra explicar agora o passé composé, tá? Eu só vou dar uma leve explicada aqui em algumas coisas. No caso do rendre, nós utilizamos o auxiliar avoir, certo? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é o seguinte. Voltar de novo no texto e ver se é plural, se é singular. Porque, por exemplo, nesse caso, são as transformações econômicas que transformaram. Isso aqui não vai ficar tão difícil, porque no português vai ter a marca aqui do plural, certo? Tornaram. Então, vocês vão saber que é o on, certo? O auxiliar dele é o avoir, então vocês vão ter que botar o on. E vocês vão ter que saber como é que fica o verbo no passado, no passé composé, no particípio, tá? On rendu. Vamos fazer depois uma aula sobre o passé composé, uma aula mais voltada para o pessoal do CACD, porque, gente, o passé composé é bem mais profundo e difícil do que normalmente as pessoas dizem, tá? E existem alguns erros que ocorrem na prova do CACD, porque a pessoa se baseia só no que é senso comum.
E tem alguns casos bem específicos que mudam algumas coisas, tá? Então, depois eu vou fazer uma aula mais específica para isso. Uma aula mais simples, para explicar o básico, e uma aula para quem já sabe e quer aprofundar mais essa questão, tá? Então, vamos lá. On rendu, então, tornaram. Anachronique, tá? Anacrônico. Le système, então, de novo, a palavra sistema, que vocês têm que lembrar como é que escreve. Depois nós temos dois verbos muito importantes, porque sempre cai esse verbo ser fundado ou estar baseado, estar fundado, dá no mesmo, vocês poderiam usar baser ou fonder. Não é feminino, então vocês não precisam botar um ezinho. Gente, em português, a gente fala baseado no. Nem é tão correto isso, tá? O francês é mais certinho, porque estar baseado sobre alguma coisa, né? Então, eles utilizam sempre o sur. Não se esqueçam que baseado ou fundado, vocês vão colocar o sur como preposição. E aí, temos um problema aqui. Seria legal a gente conversar sobre isso. Olha só. Em português, nós temos aqui o exclusivo metropolitano. A pessoa poderia acabar traduzindo dessa forma, né? Colocando o metropolitano. Só que isso aqui é um termo da geografia, né? Então, o que acontece? Se vocês souberem o que realmente quer dizer isso significa o pacto colonial, certo? Exclusivo metropolitano é uma outra maneira de falar sobre o pacto colonial. Então, aqui vocês poderiam colocar em francês ou pacto colonial, né? Pacte colonial existe. Só que como ele usou aqui exclusivo, tem uma outra maneira de dizer isso em francês que não é com metropolitano, entendeu? Então, esse é o problema. Às vezes existe um termo da geografia, da história, da diplomacia, que em português se fala de um jeito e em francês se fala de outro jeito. Então, esse é um caso, tá? Que em francês se diz exclusif colonial, em vez de metropolitano. Talvez, se vocês colocassem metropolitano, não ficaria... Talvez vocês não perdessem ponto, tá? É possível. Mas é sempre bom vocês, se for possível, né? Nem sempre é possível, mas é legal que vocês saibam os termos mais importantes, pelo menos, da diplomacia, da geografia, da história, em francês também, tá? Então agora a gente vai falar o do outro lado. D'autre part. Gente, outra é um negócio bem interessante, essa questão do outras, que é o seguinte. D'autre. E se fosse plural, tá? Isso aqui é uma exceção, que é legal comentar com vocês. Que é o seguinte. No plural, o d'autre vira d'autre com S. Se fala do mesmo jeito, tá? D'autre e d'autre. Mas ele ganha o S. Gente, isso aqui é um caso que o D, não sei se vocês perceberam, ele não foi pro plural. Tá? Então, é um caso bem difícil aí que pode causar um problema na hora da prova. Então, lembra que d'autre, no plural, fica só com S. Então, vamos lá. Do outro lado, a colônia, a própria colônia. Isso aqui também é um ponto muito importante. A própria colônia. Quando a gente está falando a própria colônia, num sentido assim, até mesmo a colônia, ou então num sentido mais específico mesmo, como dessa frase, em francês a gente vai usar o même. Só que não é o même sozinho. Gente, o même significa mesmo ou mesma, certo? Só que ele é utilizado junto com isso aqui, que se chama pronome tônico, tá? Pronome tonique. Ele vai ser usado junto com isso para dar o sentido de próprio ou mesmo e mesma, tá? Então, olha só. Eu vou mostrar para vocês uma tabela dos tônicos. Tá aqui. Uma tabela dos tônicos porque isso aqui é muito importante, tá? Esses aqui, que estão desse lado, que a gente chama de pronome sujet. Por que a gente chama de pronome sujet? Porque eles são sempre os que estão fazendo a ação do verbo,
tá? Então, por exemplo, eu como vira je mange, certo? Ele faz, il fait. Eles sempre estão relacionados a um verbo. Quando você quer dizer eu, ele, nós, vós, eles, mas sem estar com o verbo, você vai usar o tonique. Então, por exemplo, alguém te pede, alguém pergunta, quem quer ir pra praia hoje? Aí você não vai falar je, você vai falar moi. Por quê? Porque não tem aí um verbo. Se você quisesse falar assim, eu gostaria, aí sim, você vai colocar o je porque tem um verbo. Je voudrais bien. Je veux bien. Tá? Aí vocês vão usar o je. Mas se não tiver um verbo, aí vocês vão usar o moi, tá? Neste caso, aconteceu isso, perceberam? A gente quer falar ela mesma, né, a própria colônia, mas a gente não tem um verbo relacionado a esse pronome específico. Então é por isso que a gente usou um tonique. Gente, isso aqui é um problema, porque olha só, não sei se vocês perceberam, mas esses aqui mudam, ó, o je vira moi, o tu vira toi, o il vira lui, o elle não mudou, tá vendo? O elle não muda, o nous não muda, o vous não muda, e aqui muda. Então, il vira e, e elle, quer dizer, desculpa, il vira e e elle não muda, tá? Segundo problema, o on. Eu não sei, acho que eu não expliquei ainda no vídeo, mas o on, ele pode significar tanto a gente e nós, tá? Quanto em pessoal, por exemplo, para si, tá? Por exemplo, é preciso fazer isso para si mesmo. Então, nesse caso, vocês vão usar o soi, porque ele está sendo utilizado, o on está sendo utilizado de uma maneira impessoal, tá? Então, vamos colocar aqui do lado. Vai desaparecer, mas diminuir um pouquinho. Então, vamos colocar ali pra gente ver como é que vai ficar. Se fosse eu mesmo, ia virar moi-même. Se fosse tu mesmo, ou a ti mesmo, você ia virar toi-même. Ele mesmo, lui-même. Ela mesma, elle-même. Si mesmo, soi-même. Nous-mêmes, nós mesmos. Vous-même, vós mesmos. Eux-mêmes, eles mesmos. E elle-même, tá? Então, por exemplo, se fosse aqui, em vez de colônia, fossem as colônias. As próprias colônias. Vocês iam colocar les colonies, elles, com S, même. Certo? Com S, os dois com S, tá? Os dois com S. Même e... enfim. Então, certo. Vamos passar pro próximo. Gente, depois aqui nós temos um verbo experimentar. Algumas pessoas poderiam acabar na hora da tradução colocando goûter. Por quê? Porque nós utilizamos em português experimentar também para experimentar uma comida, por exemplo. E em francês a gente usa o verbo goûter para experimentar uma comida. Só que não dá certo, gente. O goûter é só para comida, tá? É só para uma coisa que você experimenta com a boca. E por isso mesmo, nós teremos aqui que inventar, melhor dizendo, nós teremos que utilizar um outro verbo que tem o mesmo sentido em francês do verbo experimentar. Então, quando for assim na hora da prova, vocês analisem um pouco. Olha só. A própria colônia experimentava. Ou seja, deu aqui um sentido de que ela sofria mudanças, que ela vivia mudanças, que ela conhecia mudanças, certo? Então, eu coloquei aqui várias possibilidades. Olha, nós temos o verbo subir, que é o primeiro aí, que é o verbo sofrer, tá? Nós temos o verbo éprouver, que também é um verbo que tem a ideia de sofrer ou de experimentar, também do português. E nós temos o último verbo, deixa eu colocar aqui como é que eles ficam, éprouver, que é o verbo, e depois o connaître, que é o verbo conhecer. Então, todos esses verbos estão no imperfeito, que é um tempo verbal, tá? Também podemos fazer uma aula sobre o imperfeito mais aprofundada, para quem já sabe, ou para quem não sabe também.
Então vocês poderiam usar esses 3 verbos, tá? Nesse momento, por isso que eu digo, às vezes não dá pra ser literal. Se vocês colocassem aqui literalmente, sei lá, expérimenté, digamos, alguém colocou expérimenté, que parece ser, só que não é, porque o expérimenté em francês tem nada a ver, tá? Tem a ver com expérience, uma coisa científica, tá? Então, continuando, depois nós temos de novo a palavra changement, uma palavra muito importante, que cai o tempo todo. Connaissez, subissez ou éprouver ou connaissez des changements. Isso aqui também é um ponto muito importante, que é o seguinte. Em português, percebam que a gente falou, experimentava mudanças. A gente não precisou colocar nada no meio disso. Em francês, quase sempre a gente precisa colocar um artigo, tá? Então, quando não tem um artigo definido, se fosse assim, por exemplo, experimentava a mudança, sei lá, subissait le changement. Gente, mudança é masculino, tá? Agora que eu lembrei de comentar com vocês. Mudança é masculino. Então, por exemplo, se fosse a mudança, subissait le changement, tá? Aqui nós temos um artigo já, então não precisa. Tá bom, tá tudo certo. Em português faria a mesma coisa. Só que em português, quando é plural, a gente normalmente tira. Em francês, não. Tá? Então, por exemplo, se fosse un changement. Ou melhor, deixa eu colocar um negócio inteiro, senão vai ficar confuso. Subissait le changement, em português, a mudança. Mesma coisa. Se fosse un changement, mesma coisa. Uma mudança, em português. Só que se fosse des changements, changement, em português isso aqui literalmente significa umas mudanças. Não sei se vocês sabem, mas no português antigo, bem antigo, lá do tempo da colônia mesmo, o pessoal falava assim. Eles falavam umas mudanças sempre, igual o francês. Só que não se faz mais isso. A gente abandonou esse uns e umas. E a gente não usa mais nada. Em francês, eles continuam usando o de. Tá? Então, lembrem-se de usar o de nesse tipo de caso. Certo? Aí a gente colocou de changement, que... Aí ele colocou aqui, que traziam consigo a oposição. Gente, outro ponto importante. Que e o que. Em português, a gente usa que, sempre. Sempre a gente fala assim, por exemplo, o menino que canta, a gente usa que. O menino que eu amo, a gente usa que também. Em português, em francês, não. Em francês, um desses seria que e o outro seria que. Por quê? Porque é o seguinte, quando o que ele está relacionado ao sujeito e o que está relacionado ao objeto. Ou seja, que está relacionado a quem faz a ação e que está relacionado a quem sofre uma ação. Então, olha só, o menino que canta. Quem canta é o menino? Sim. Então, ele é o sujeito. Então, aqui vai ficar le garçon qui chante. Tá? Qui, porque é o sujeito. O menino que eu amo. Quem ama é o menino? Não, quem ama sou eu. Então, a gente vai ter que botar le garçon que j'aime. Tá? Então, na hora da prova também é uma coisa. Assim, na verdade, uma pessoa que já fala francês, os franceses não sabem dessas regras. Nem todos, mas eles usam quase sempre certo. Então é mais uma questão de prática também. Você vai começando a achar estranho usar o que ali e a coisa vai caminhando melhor. Mas para a prova é bom vocês saberem isso e vocês voltarem um pouquinho e dar uma observada se é sujeito ou objeto, tá? Então, nós colocamos o que traziam, tá? Então tá também no imparfait, no imperfeito. E aqui traziam consigo. Gente, em francês traziam consigo não dá muito certo, tá? Até porque trazer consigo, assim, está dizendo a mesma coisa, né?
Então, você sempre traz consigo. Então, aqui em francês, o entraîner já dá essa ideia de trazer consigo, e o apporter também já traz essa ideia. Então, aqui vocês poderiam usar o verbo entraîner, que é causar ou trazer. É um verbo muito importante para a prova. Ou o verbo apporter, que é o verbo trazer mesmo. Certo. Aí depois a gente vai falar que eles traziam l'opposition, aqui também, ó, começou com vogal, l'opposition. Entre, em francês também usa entre. Les, porque são os. Les intérêts. Gente, essa palavra aqui, muito importante, porque ela tem acentos, ela é muito importante e ela tem acentos difíceis, tá? Então, lembre-se desse aqui, ó, intérêt. Des colons, gente, não, cuidado porque é assim mesmo, tá? É com NS. Les intérêts des colons et ceux de la métropole. Então, olha só, esse ponto é muito importante, porque olha só, em francês, esse aqui é o último ponto que eu gostaria de aprofundar um pouquinho com vocês. Nós temos os demonstratifs. Os pronomes, nesse caso. Então, olha só. Em francês, isso aqui é muito comum. Quando a gente fala, por exemplo, digamos uma frase. Ele fala muito dos problemas. Por exemplo, os da economia, sei lá, só pra ter uma frase pra vocês entenderem. Essa palavra aqui, ó, o os, que em português, na verdade, a gente pode falar os da economia, aqueles da economia, normalmente os ou aqueles. Em francês, vai virar um pronome demonstratif. Então, isso aqui é muito importante. Eu vejo que os alunos demoram muito tempo para começar a utilizar isso corretamente, tá? Em francês, aqui, a melhor tradução seria colocando um demonstratif, tá? Então, aqui vocês têm, ó, entre os interesses de um e os interesses do outro, tá? Então, aqui é como se o os tivesse implícito, tá? O os está implícito e por isso a gente vai acabar colocando em francês o ce. Então, olha só, lembrem-se disso, que o masculino singular é o celui, o plural é o ce, que a gente vai usar agora, o feminino é o celle, e no plural é o celle com S, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente teria que usar par exemple, só para não fazer a frase inteira, mas par exemple, ceux de l'économie, certo? Se fosse, por exemplo, as alguma coisa, as da economia, celle de l'économie. Se fosse, por exemplo, o da economia, aí ficaria celui de l'économie, certo? Então, lembre-se sempre de fazer frases que tenham esse tipo de ocorrência, ocorrência de demonstrativo em francês, para vocês irem se acostumando. E chega uma hora que você se acostuma tanto com aquilo que o seu ouvido, assim, o seu olho pede um demonstrativo. E eu espero que vocês cheguem nesse momento, antes da prova. Então, pessoal, minha tradução ficou dessa forma, tá? Eu espero que tenha ajudado muito vocês. Espero que vocês tenham feito a tradução para conseguir agora aprofundar melhor e entender melhor o que vocês erraram. Se vocês não tinham feito a tradução, não tem problema, mas eu espero que a gente também consiga fazer outras aulas desse tipo e que nas próximas vocês tentem fazer isso. Vão adquirindo vocabulário, tá? Vai adquirindo vocabulário, vai adquirindo questão gramatical e aí vocês vão treinando já, né? Ainda que a pessoa seja muito iniciante, é legal ela ver como que vai ser na hora da prova mesmo, né? Não, é aquilo que eu falei, se vocês começarem muito com tudo de iniciante, não vai dar. Depois vocês vão achar muito difícil e a coisa vai ser um degrau muito alto para avançar. Mas se vocês sempre forem vendo esse tipo de coisa, vai ser uma coisa mais tranquila. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda estiverem com alguma dúvida, pode mandar nos comentários. E eu agradeço muito por vocês terem assistido.
e espero que vocês saiam muito bem nos exercícios e principalmente na prova.